Com as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso, continuamos a nossa jornada nesta quaresma abençoada. E assim, unidos em oração, ouçamos a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 18, versículos de 1 a 24. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se ali com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles, quando Jesus disse: "Sou eu." Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais esses se retirarem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiastes." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Conduziram Jesus ao primeiro Anás. Então os soldados, os comandantes, os guardas dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-lhe primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: "É preferível que um só morra pelo povo." Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertences também tu aos discípulos do homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram sobre o que eu falei. Eles sabem o que eu disse." Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estava ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: "Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates?" Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Façamos uma reflexão sobre a palavra de hoje. Reflexão diária. Esse trecho do Evangelho de João
nos convida a refletir sobre a coragem e a verdade. Jesus, mesmo sabendo do que o aguardava, não hesitava em se apresentar aos seus capturadores, demonstrando uma força interior admirável. Ele é o exemplo de como permanecer fiel aos nossos princípios, mesmo diante da adversidade. A atitude de Pedro, que recorre à violência para defender seu mestre, contrasta com a postura pacífica de Jesus, que nos ensina que a verdadeira força não está na espada, mas na capacidade de amar e perdoar. Ação diária. Como ação pontual, podemos nos comprometer a praticar a escuta, isto mesmo, a escuta ativa em nossas relações, buscando entender as perspectivas dos outros antes de reagir. Isso pode ser um passo importante para promover a paz e o respeito entre nossas interações diárias. Oração diária. Hoje, com o terço em nossas mãos, vamos rezar os mistérios dolorosos. Nos encontramos amanhã para mais um dia de oração desta nossa quaresma abençoada. Até mais!